Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste quinto domingo da Páscoa, em nossa liturgia será proclamado o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o capítulo 15, o versículo de 1 a 8. Assim nos diz São João: naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Neste quinto domingo da Páscoa, o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo de 1 a 8, que foi proclamado, nos apresenta uma parte do discurso de Jesus aos discípulos na última ceia, em que o Senhor os exorta a permanecerem unidos a Ele, como os ramos estão unidos e ligados à videira. Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Com a imagem da videira, Jesus quer falar de sua relação com os discípulos e destes com Ele. Jesus é a verdadeira videira. Somente unidos a Ele, os discípulos produzem frutos, pois é dele que eles recebem o vigor e o entusiasmo na missão. Se não permanecerem unidos a Cristo, os discípulos perdem toda a vitalidade, como um ramo que, separado da videira, morre. Na Bíblia, Israel é muitas vezes comparado com a vinha fecunda, quando é fiel a Deus, mas quando se afasta dele, torna-se uma vinha estéril, incapaz de produzir aquele vinho que alegra o coração do homem, como canta o Salmo 104. A vinha verdadeira de Deus, a videira verdadeira, é Jesus, que com o seu sacrifício de amor nos oferece a salvação, nos abre o caminho e nos insere na vinha de Deus. Com a imagem da vinha, Jesus expressa com grande eficiência que a vida cristã é mistério de comunhão com Ele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Assim nos diz o Senhor. Os ramos não têm vida própria e não podem produzir frutos por si mesmos. Necessitam da seiva que é Jesus. Por isso os discípulos são convidados a permanecer em Jesus, que essa união adquira solidez, estabilidade, constância e continuidade. Com esta imagem, o Senhor faz um convite para que o discípulo mantenha a sua adesão, identificação e comunhão com Ele. O segredo da fecundidade espiritual é a união com Deus. União que se realiza sobretudo na Eucaristia, na escuta da palavra e na vivência do amor. Do mesmo modo como Cristo permanece no amor de Deus, assim também os discípulos, sabiamente podados pela palavra do Mestre, se estiverem unidos de modo profundo a Ele, tornam-se ramos fecundos, que produzem uma colheita abundante. No dia do nosso batismo, fomos enxertados como ramos da própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos enxertados em Cristo. Desta raiz nós recebemos a linfa, essa linfa preciosa para participar da vida divina. Assim crescemos na vinha do Senhor, vinculados pelo seu amor como obras que demonstram esse amor. Como nos disse São João na segunda leitura do quinto domingo da Páscoa, devemos amar não só com palavras e de boca, mas com ações de verdade. É no amor fraterno que demonstramos ser participante da verdade divina, pois o amor produz frutos. É o amor fraterno que mostramos que participamos da vinha divina, que estamos enraizados em Jesus, que nos leva a estabelecer laços afetivos uns com os outros, que nos leva a cuidar um do outro e a solidariedade, como também a criar comunidades de fé acolhedoras. São João nos fala: este é o seu mandamento, que creiais no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. E assim nós lemos na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 18 e seguintes. Se o fruto que devemos produzir é o amor, para que isso ocorra, é indispensável permanecermos sempre unidos em Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Cada um de nós é um ramo que só vive
se fizer crescer cada dia a nossa íntima união com o Senhor, na oração, na participação dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, a confissão, e na prática do amor e das obras de caridade. Quem ama Jesus, videira verdadeira, produz frutos de fé para uma abundante vida espiritual. A união com Jesus é condição para a vitalidade do discípulo. Aquele que se desliga de Jesus é como um ramo seco. Quem renuncia à prática do amor, renuncia a ter vida plena, que consiste em estar unido ao tronco. Concluindo a analogia da videira com os ramos, Jesus afirma que o destino do ramo seco é ser queimado, porque não serve para mais nada. Assim, todo aquele que se desliga de Jesus é condenado à morte. Somente quem permanece em Jesus produz fruto e tem a vida em plenitude. Supliquemos ao Senhor, a fim de permanecermos solidamente enxertados nele, que cada uma das nossas obras tenha nele o seu início e o seu cumprimento. Somente unidos e em profunda comunhão com Jesus é que podemos assumir a missão com entusiasmo e ardor, como fez São Paulo, não obstante as dificuldades. Na primeira leitura, que é proclamado no quinto domingo da Páscoa, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 26 a 31, Lucas relata as primeiras atividades apostólicas de Paulo, seu contato com a comunidade apostólica de Jerusalém e o papel de Barnabé, que acolhe o apóstolo apesar do seu passado como perseguidor da igreja. Logo após a conversão de Paulo, depois de se encontrar com o Senhor no caminho de Damasco, ele se dirige para Jerusalém. Entretanto, ele teve de enfrentar resistências da comunidade de Jerusalém, uma vez que muitos duvidavam de sua conversão e se de fato foi uma conversão verdadeira. A comunidade de Jerusalém conhecia Paulo como perseguidor e custou-lhe acreditar que sua fé em Jesus era genuína. Foi necessário que Barnabé o apresentasse à comunidade dos discípulos para que Paulo fosse aceito e reconhecido como discípulo. Quando Paulo se convenceu de que Jesus ressuscitado era o Senhor, do mesmo modo como viveu com grande radicalidade e zelo sua fé judaica, passou a dedicar-se com grande convicção ao anúncio e testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo em meio a muitas adversidades. Ele experimentou hostilidades, oposições, mas foi fiel ao chamado que ele recebeu. E de perseguidor da igreja, o apóstolo se transformou em evangelizador, cheio de entusiasmo. Assim, também, nós, como ramos profundamente unidos na videira que é Cristo, que possamos produzir bons frutos no mundo e sermos movidos com grande entusiasmo em nossa missão. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e darão
Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O sínodo sobre a sinodalidade da Igreja tem como tema Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. O que significa a palavra comunhão? Qual é a importância da comunhão para a sinodalidade? Nós podemos entender a comunhão no contexto da sinodalidade como uma relação profunda e autêntica entre os membros da Igreja, entre si e dos membros da Igreja com Deus. É uma relação de profunda união com Deus, e esta relação de profunda união se reflete na relação de comunhão, de união entre os irmãos. E esta relação é alimentada através do amor e do respeito mútuos, considerando cada pessoa importante e necessária, independentemente de suas funções ou status. A comunhão é ilustrada de forma viva na metáfora que São Paulo usa do corpo para falar da Igreja, onde todos os membros do corpo são distintos, porém indispensáveis para o funcionamento do corpo inteiro. A novidade dessa metáfora paulina do corpo para falar da Igreja reside nessa identificação entre Cristo e o corpo eclesial. Na verdade, o apóstolo não fala de muitos membros no corpo da Igreja, mas diz como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Todos os fiéis juntos não formam somente o corpo da Igreja, mas sobretudo o corpo de Cristo, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo. E este conceito aparece reafirmado na imagem que São Paulo usa do corpo. Na carta aos Coríntios, vós todos sois o corpo de Cristo, e individualmente são membros desse corpo. E nisto reside a originalidade da afirmação de São Paulo. Portanto, no respeito pleno das intenções de Paulo, não se deveria falar de imagem de metáfora, porque o significado que emerge do corpo para falar da Igreja é fortemente realista. A comunidade cristã não mantém uma relação apenas de estima e memória afetuosa com nosso Senhor Jesus Cristo, mas está consciente de que o ressuscitado a uniu a si mesmo de modo vital, incorporando todos os fiéis na sua própria vida divina. A Igreja é realmente o corpo de Cristo. É o prolongamento somático de Cristo na história e no mundo. E graças aos sacramentos e à ação do Espírito Santo, circula nas veias da Igreja a própria vida de Cristo. A imagem do corpo remete também à comunhão dos membros da Igreja entre si. Se todos os membros pertencem a um único corpo, então todos os membros se pertencem reciprocamente. Ninguém é estranho ou inimigo, somos todos irmãos. Entre as diferentes atitudes que se poderiam sugerir para fazer crescer a comunhão e, consequentemente, a colaboração fraterna, coloca-se a estima recíproca, que São Paulo relaciona firmemente com o amor mútuo. Como ele fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenção recíproca. O apóstolo exorta-nos, portanto, a primeirar na estima e no apreço recíprocos. E, infelizmente, por vezes, quando temos oportunidade, somos os primeiros a criticar, a divulgar boatos e a emitir juízos temerários e inapeláveis. E nos esquecemos de que Paulo nos exorta à estima recíproca. Não podemos digladiar entre nós. É interessante notar como é colocado em primeiro plano não a simpatia, mas a estima. A simpatia é um sentimento muito belo, mas talvez um pouco excludente. Ao classificar alguém como simpático, automaticamente exclui de algum modo todos aqueles que consideram antipáticos. Nas relações humanas e comunitárias, a estima é um elemento muito esquecido
mas ela é fundamental e poderia servir-nos como catalisador de dinâmicas sinodais. Podemos caminhar juntos, independentemente das preferências e simpatias pessoais. A comunhão é essencial para a sinodalidade, pois a sinodalidade é o caminho que a Igreja faz em conjunto, onde cada membro contribui com sua voz e os seus dons para o bem comum. O Papa Francisco enfatiza que a sinodalidade deve ser caracterizada por um espírito de comunhão, onde não prevalecem divisões, mas sim uma união que se enraiza na relação com Cristo. Além disso, a comunhão na Igreja não é apenas uma questão de funcionamento interno. Ela tem um propósito missionário. Quanto mais os cristãos são unidos entre si, missionários se tornam. Quanto mais a Igreja vive em comunhão, missionária se torna. Ao viver autenticamente a comunhão, a Igreja torna-se um sinal visível da presença de Deus no mundo, atraindo outros para Cristo. E de fato, nos primeiros tempos do cristianismo, os cristãos atraíram muitos ao caminho, a Cristo, porque viviam unidos entre si, comunhão. Vejam como eles se amam, assim diziam aqueles que não eram cristãos, quando viam o modo de viver, o estilo de viver dos cristãos. A vivência da comunhão e do amor mútuo é um testemunho poderoso, que fala ao mundo sobre a realidade de Deus, seu plano de salvação para todos. Portanto, a comunhão é fundamental, não apenas para o bem-estar interno da Igreja, mas também para a sua capacidade de realizar sua missão no mundo. A sinodalidade sustentada pela comunhão permite que a Igreja reflita melhor a multiforme sabedoria de Deus e responda de maneira mais eficaz aos desafios do nosso tempo. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.